que é um fundo imobiliário? Esse produto financeiro que eu invisto e no mês seguinte já estou recebendo rendimentos. Esse produto financeiro também que pode ser muito útil para construir patrimônio e um dia viver de renda. Por que investir em fundos imobiliários é melhor do que ter um imóvel físico e alugar? Vamos lá, vamos por parte. Bom, explicando primeiro o que é um fundo imobiliário, imagine o seguinte: você quer comprar um prédio para alugar, você quer comprar uma loja, um galpão, só que você não tem o dinheiro todo. Um prédio comercial em um grande centro urbano pode ser realmente muito caro. Uma grande loja também do varejo também deve ser algo muito caro para comprar. Então, se você não tem dinheiro suficiente, é aí que entra o fundo imobiliário. É como uma espécie de vaquinha entre várias pessoas que querem empreender. É claro que obedece uma regulamentação rigorosa, tem muita segurança, tem a semelhança de uma vaquinha, mas na verdade é um produto financeiro que obedece uma série de regras, portanto é bastante seguro, mas que une vários investidores querendo comprar um grande ativo, um empreendimento imobiliário e receber aluguéis desse empreendimento. Então esse grupo de pessoas, grupo de investidores, incluindo você, reúne bastante capital, então tem dinheiro agora disponível para comprar um ativo. Um imóvel, um prédio, um hospital ou quem sabe até vários. Bom, depois desses imóveis comprados, eles são alugados e aí você vai receber aluguel. Se você tem uma cota do fundo imobiliário, você vai receber uma parte do aluguel. Se esse imóvel for vendido, você também vai receber uma parte da venda desse imóvel com lucro. O fato é que todo o dinheiro apurado com negociações nesses empreendimentos imobiliários, seja com aluguéis ou com venda de imóveis, esse dinheiro vai ser repartido entre os cotistas, as pessoas que colocaram dinheiro para comprar esses ativos. Esse rendimento, esse dinheiro que entra na tua conta é o que nós chamamos de rendimentos, dividendos. Então é bem simples, né? Conta para mim, eu tenho certeza que você nunca imaginou que seria tão fácil ser proprietário de um grande empreendimento imobiliário, mas é exatamente assim que funciona. E da mesma forma, igualmente simples, você recebe rendimentos na tua conta. Um aluguelzinho cai lá na tua conta, todo mês. E aí vem um ponto bastante importante. Por que investir em fundos imobiliários e investir seu dinheiro nesse modelo através de fundos imobiliários é bem mais interessante na minha avaliação do que você ter um imóvel próprio. É muito comum você ouvir dizer de que é bom ter casas alugadas, é bom fazer um terreno e comprar kitnets e alugar essas kitnets. Eu vou te mostrar alguns pontos aqui, fazendo uma comparação entre ter imóvel alugado, então você comprar um imóvel para alugar, ao invés de você comprar fundos imobiliários. E aí você mesmo vai chegar à conclusão de que é muito mais vantajoso e interessante, inclusive mais simples e fácil, você comprar cotas de fundos imobiliários, portanto investir em fundos imobiliários, do que ter imóveis físicos. O primeiro ponto. Imagina o seguinte: quando você tem uma casa e precisa de dinheiro, você precisa vender a casa toda, não é verdade? Imagina o seguinte: por uma boa parte da tua vida profissional você juntou dinheiro, em algum momento você vou comprar uma casa aqui, porque pelo menos é mais um patrimônio que eu tenho. Então eu vou ter aí a minha casa própria e mais uma casa de patrimônio. Se você precisar de dinheiro, mesmo que seja um pouco, você não tiver recurso financeiro, você vai ter que vender essa casa toda. E pode ser que você seja obrigado a vender em um momento em que o preço da casa está sendo negociado com muito desconto. O mercado imobiliário esteja desaquecido. Vender em um momento não favorável pode representar para você prejuízo ao invés de lucro. Agora, com fundos imobiliários é diferente. Quando você tem cotas de fundos imobiliários é diferente. Se você tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil investido em cotas de fundos imobiliários, você estiver precisando de 10 mil, você pode vender só 10, pode vender só 20 mil. Então você tem mais disponibilidade do seu dinheiro. Então tá aí a primeira vantagem. Se você quiser vender um imóvel, você vai ter que vender tudo de uma vez. E pode ser que você seja obrigado a vender em um momento não muito interessante. Mas não pode vender um pouquinho só do imóvel, tem que vender tudo. Já nos fundos imobiliários você pode vender de pouco a pouco. Uma outra vantagem de investir em fundos imobiliários: eventualmente você pode comprar um terreno e fazer uma casa em um local que não se valoriza tanto. Em um local que eventualmente pode ter acontecido um evento lá que desvalorizou o bairro. Quem sabe um alagamento ou o bairro ficou muito violento. O fato de que você comprou aquele terreno, fez um imóvel, gastou uma boa parte do seu dinheiro e você não está vendo uma valorização daquele local, daquele teu ativo, daquela tua casa. Pelo contrário, está acontecendo até uma desvalorização. Isso é muito ruim porque você pegou todo o teu recurso financeiro e investiu apenas em um imóvel naquele local. Já em fundos imobiliários, esse risco é muito diminuído. Porque, como eu falei, com R$1.000 você pode investir em vários fundos imobiliários. Talvez você tenha fundo imobiliário de cada estado do Brasil. Com R$1.000. Porque tem cotas que custam menos do que R$10. Então você pode comprar cota de um fundo imobiliário lá em São Paulo, depois comprar uma cota lá no Rio Grande do Sul, outra cota lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e diversificar o teu recurso financeiro em várias cidades. Então existe a grande vantagem da diversificação geográfica com fundos imobiliários,
muito mais facilitado do que comprar um imóvel. Imagina, ter um apartamento ou um prédio em cada cidade do Brasil, ele custar uma fortuna. Um terceiro ponto que está diretamente relacionado, investir em fundos imobiliários é muito acessível. Como eu falei, você pode começar a investir a partir de R$10, menos do que isso. O fato é de que se você tiver R$300, R$500 ou R$1.000 por mês disponível no seu orçamento para investir, você já pode imediatamente investir. Como eu falei, até menos do que isso, tá? 50, 40, 30, R$10. Agora, para comprar um imóvel não é fácil assim. Você vai ter que passar anos guardando dinheiro até conseguir comprar um terreninho, depois passar um bom tempo colocando dinheiro para construir a casa, depois colocar para alugar, ou você vai passar anos da tua vida poupando dinheiro para comprar uma casa e um dia botar ela para alugar. Já nos fundos imobiliários, não. O acesso é fácil e rápido. Com pouco dinheiro você consegue começar a investir a partir de menos de R$10. Uma outra vantagem bastante interessante, o rendimento que você recebe de fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Se você compra uma casa e aluga, aquele aluguel que você recebe não é isento de imposto de renda. E tá aí o Pix aí para te monitorar agora de que esse aluguel não vai passar mais despercebido pela Receita Federal. E mais um ponto, comparando com imóvel físico e fundos imobiliários, é muito comum e recorrente você, quando compra um imóvel e aluga para um inquilino, eventualmente você pode ter dor de cabeça. A pessoa está cuidando mal da tua casa, está quebrando as coisas lá, é estressante do relacionamento com essa pessoa. Já nos fundos imobiliários você não tem nem contato com o inquilino e na grande maioria das vezes o inquilino é de alta qualidade. Algumas lojas, grandes empresas, alugam o teu prédio. Então, tu não tem dor de cabeça com o inquilino também. Então, isso é uma grande vantagem. Estresse ninguém quer. Além disso, ainda falando de inquilinos, mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Quando você tem uma casa e aluga para uma pessoa, você alugou todo o teu patrimônio para aquela pessoa, exclusivamente, correto? Já nos fundos imobiliários, sei lá, tu investiu R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000. Você vai ter diversos, dezenas, quem sabe centenas de inquilinos. Então, se um for complicado, atrasar o aluguel, tem mais um pelotão de inquilinos pagando aluguel para você. Então, essa diversificação de inquilinos é muito interessante também. Bom, falei de diversificação de inquilinos, diversificação de setores também. Então, você não precisa só investir em casa, você não precisa só investir em um prédio, você pode investir em galpões logísticos, você pode investir em hospitais, agências bancárias, lajes comerciais. Bom, existe uma infinidade de tipos e segmentos de fundos imobiliários. Então é uma maneira também de você diversificar bastante o teu recurso financeiro. Então, olha, tem muita vantagem mesmo. Para finalizar, eu acrescentaria o seguinte, de que a gestão de tudo isso não vai ser por tua conta, vai ter um gestor profissional que vai estar lidando com os contratos, atualização, reajuste de aluguel. Se alguém atrasar, ele vai cobrar. Então, assim, tem uma série de vantagens se comparado ao imóvel físico. Então, além de todos esses pontos aqui, vamos resumir aqui por que é muito legal você comprar fundos imobiliários. É interessante. Você pode ser dono de um prédio inteiro na tua cidade, começando com muito pouco, investindo muito pouco. Você não vai ter o prédio todo, mas você vai ter um pedacinho, já vai receber aluguel no mês seguinte. E por falar em receber, essa é uma outra vantagem dos fundos imobiliários. Tu comprou cota, já está recebendo rendimento todo mês. Então você vai estar recebendo dinheiro sem trabalhar. Bom, essa é uma vantagem incrível, né? Qual a outra vantagem? Talvez a vantagem de você poder investir, participar de um negócio, ser sócio de um grande prédio, utilizando um aplicativo do celular, sem sair de casa, sem assinar documento nenhum, sem nenhuma burocracia e começando com muito pouco. Bom, são muitas vantagens mesmo, de verdade, e é por isso que os investidores amam os fundos imobiliários. Todo mundo começa pelos fundos imobiliários. Então, ter a possibilidade de participar de um negócio que gera renda para você todo mês, com a simplicidade de fazer isso pelo celular, gastando 2, 3 minutos, então uma pessoa não pode nem dizer que não tem tempo para investir em fundos imobiliários. E com todas essas vantagens, por que não investir? Aquele prédio grandão que você vê lá no centro da tua cidade, muito provavelmente é um prédio que pertence a um fundo imobiliário. Bom, esses shoppings que tem espalhados aí em todo o Brasil, muito provavelmente tem na tua cidade, aqui no meu bairro tem, muitos fundos imobiliários são fundos imobiliários de shopping centers. E essas lojinhas lá nos shoppings pagam o aluguel e você recebe um pedacinho. Galpões logísticos que as grandes varejistas utilizam, como por exemplo a Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, para poder armazenar produtos e fazer a distribuição para o endereço das pessoas, esses galpões logísticos gigantescos, a grande maioria deles também pertencem a fundos imobiliários. Além disso, tem hospitais, hotéis, agências bancárias. Então, existe uma série de fundos imobiliários, de tipos de fundos imobiliários que você pode investir e, como eu falei, receber renda todo mês. Quais são os principais indicadores para você avaliar um fundo imobiliário e considerar comprar? Bom, um muito conhecido, e você provavelmente já deve ter ouvido falar, é o Dividend Yield. É o quanto que aquele fundo imobiliário paga para você de rendimento por mês. E é claro, por que ele é importante? Porque mostra se aquele imóvel está gerando renda, uma renda interessante para você que comprou uma cota.
Então você com certeza vai querer saber qual é o dividend yield de determinado fundo imobiliário antes de decidir pela compra de um. Qual é o outro indicador que é muito interessante? É o P sobre VP, o preço dividido pelo valor patrimonial. Pode parecer um pouco complicado, mas não tem nada de complicado, é bem simples. Esse indicador mede o quanto o fundo imobiliário está barato, está com desconto. Imagina o seguinte, um determinado cidadão, mais uma vez comparando ali com o imóvel físico, está vendendo 10 kitnets, né? E você é um empreendedor e quer comprar kitnets para poder alugar. Então, o cidadão está vendendo ali 10 kitnets para você ao preço de 100 mil reais cada uma, para você alugar já no mês seguinte. Bom, 100 mil reais cada kitnet, 10 kitnets daria R$1 milhão, correto? E aí você fala assim para ele, olha, eu não tenho dinheiro para comprar as 10, que dá R$1 milhão, mas eu gostaria de comprar uma kitnet dessa aí, que aí no mês seguinte eu já coloco para vender. Uma kitnet, o preço é 100 mil, correto? Mas só que se você fala para ele assim, olha, eu estou interessado em comprar uma kitnet, mas o que eu tenho não é 100 mil, é 80. Se tu quiser, a gente fecha negócio agora. Então você vai comprar essa kitnet com um bom desconto, né? Ao invés de pagar 100 mil, tu vai pagar 80. É como se ele estivesse vendendo as 10 kitnets para você por 800 mil. Bem mais barato do que R$1 milhão, você economizou 200 mil nessa negociação. Um outro indicador bastante interessante ao avaliar um fundo imobiliário é a vacância. A vacância nada mais é do que a taxa de ocupação que um determinado imóvel tem. Imagina que você comprou um imóvel que tem 10 andares e cada andar tem 10 salas. Bom, obviamente o número de salas está diretamente relacionado ao aluguel que você vai receber. Tem várias salas, vários inquilinos, então você vai receber aí muitos aluguéis. Correto? Sim, você vai receber muito aluguel se todas as salas estiverem alugadas. Se as salas estiverem vazias, bom, não está ocupada, não vai pagar aluguel. Por isso é importante saber o nível de vacância daquele empreendimento imobiliário. O quanto daquelas salas, do total de salas que estão de fato alugadas, pagando aluguel. Então a vacância é uma informação também bastante útil para você escolher um fundo imobiliário. Se a vacância estiver alta, significa que tem muitas salas desocupadas. Se a vacância baixa, é o que você procura, você vai perceber que muitas salas estão ocupadas e você vai receber, obviamente, bastante rendimento. Uma outra característica interessante do fundo imobiliário é o segmento dele. Bom, você quer investir em quê? Em hospitais? Em prédios comerciais, em lajes corporativas, galpões logísticos. Então, é com certeza uma característica que você deve avaliar antes de comprar um fundo imobiliário e tem vários segmentos disponíveis. Você pode investir em vários, montar uma carteira de investimentos com lajes comerciais, galpões logísticos, agências bancárias, shoppings, prédios educacionais. Então, existe uma grande diversificação. É um ponto que você também deve ficar atento para poder decidir aonde você vai empregar o teu dinheiro. Agora você é um empreendedor, agora você está comprando um empreendimento imobiliário. Você quer investir em quê? Em prédios de educação? Escolas? Bom, eu acho que investir em hospitais, prédios hospitalares é interessante para mim. Bom, invista. Não, eu gosto bastante de shoppings. Pô, eu gostaria de ser dono desse shopping aqui, tem um pedacinho dele. Tem opção para isso também. Um outro indicador importante que deve ser determinante para você escolher um fundo imobiliário é a liquidez. A liquidez de um fundo imobiliário determina o quanto ele é fácil de ser negociado na Bolsa de Valores. Você quer, obviamente, comprar um fundo imobiliário, comprar, mais uma vez fazendo uma comparação com o imóvel físico, você busca por imóveis que sejam tão interessantes que toda vez que você quiser vender ele, se você imaginar vender, vai ter sempre alguém querendo comprar. Você não vai querer comprar um terreno, um imóvel, um prédio em um local tão ruim, lá no final do mundo, ao ponto de que quando você queira vender, ninguém está interessado em comprar. Então você quer um fundo imobiliário que seja bastante negociado. Você quer hospitais, redes de hospitais, prédios comerciais bastante imponentes, que muito fácil qualquer investidor se interessaria por ele caso você queira vender. Bom, um outro ponto que certamente é interessante você avaliar é a recorrência de pagamentos, a constância de pagamento de dividendos, portanto o histórico de pagamentos. Isso vai mostrar a regularidade em que o fundo imobiliário paga rendimento. Então não adianta você olhar para um fundo imobiliário que no mês passado pagou um alto rendimento e depois ele passar meses sem pagar. Então verificar uma constância no pagamento de rendimentos também é um ponto bastante interessante. Por isso que é válido você olhar o dividendo dos últimos 12 meses e não só do mês passado. Então, olha, eu estou avaliando comprar esse fundo imobiliário porque ele entregou um bom dividendo no mês passado. Isso não é informação suficiente para você considerar um fundo imobiliário como um bom pagador de dividendos ou de rendimentos, como você preferir. O ideal é que você veja se ele pagou um bom rendimento no mês passado, no mês anterior, pagou também em janeiro, fevereiro, março, abril. Então, se ele tem mantido uma consistência no pagamento desses rendimentos. Um outro ponto bastante importante é a diversificação do fundo.
É importante que você veja no fundo imobiliário qual é a diversificação de ativos que ele tem. Você pode comprar um fundo imobiliário que tem apenas um ativo, um prédio. Pronto, um fundo imobiliário que comprou um prédio e alugou. Mas é muito mais interessante você comprar um fundo imobiliário que tem vários prédios, vários ativos. E, portanto, tem vários clientes diferentes. Isso vai garantir para você, inclusive, mais regularidade no pagamento de dividendos. Porque se um fundo imobiliário tem 10, 15, 20, e tem fundos imobiliários que tem muito mais de 30, mais de 50 prédios, portanto tem centenas de clientes. Quando você compra um fundo imobiliário desse tipo, se um cliente atrasar o pagamento um mês, tem mais 99 clientes pagando rendimento. Então essa diversificação de ativos no fundo imobiliário é algo que você deve ficar de olho também. Bom, são vários indicadores, mas você notou até aqui de que não há dificuldade para você utilizar esses indicadores e ter um bom norte para comprar bons fundos imobiliários. Eu concentraria a tua primeira seleção nos seguintes aspectos: no preço da cota de um fundo imobiliário, que pode ser um fator limitador. Se você quer começar a investir R$100 por mês, tem fundos imobiliários que custam mais do que 100. Então, a gente consideraria aí, para fazer uma primeira seleção, e você quer começar a investir, o preço da cota, o segmento do fundo imobiliário, se é um fundo imobiliário de lajes corporativas, de galpões logísticos, se é um fundo imobiliário de agências bancárias, se é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários. Bom, o segmento, setor, o preço, a liquidez diária, porque você quer comprar e vender com muita facilidade, o P sobre VP, porque você quer comprar um fundo imobiliário com desconto, o dividend yield mensal, o dividend yield dos últimos 12 meses, para você verificar a recorrência desse rendimento, se ele está pagando certinho ali, direitinho, que é o que você quer. O patrimônio líquido pode ser uma informação bastante importante também, porque o tamanho do patrimônio líquido de um fundo imobiliário vai dizer também, em certa medida, o quão grande esse fundo imobiliário é. Um fundo imobiliário que tem 50, 80 ativos tem um valor patrimonial muito grande. E mais uma dica adicional: um fundo imobiliário de alto valor patrimonial indica também de que é um fundo imobiliário com uma equipe de gestão, não só um gestor, uma equipe de gestão. Tem muitos investidores de olho no trabalho que aquela equipe de gestão está fazendo. Então é um fundo imobiliário, em certa medida, mais vigiado, mais monitorado, porque tem muito dinheiro envolvido. A quantidade de ativos também é um fator que pode te ajudar bastante a fazer uma primeira seleção. Então, esse fundo imobiliário tem um prédio, tem 2, tem 5, tem 10... Então, com certeza, pode te ajudar bastante a comprar um fundo imobiliário que tem bastante diversificação entre ativos e, eventualmente, você pode utilizar também um número de cotistas. Bom, só eu que invisto nesse fundo imobiliário, eu e mais 2 pessoas, mais 3, ou dezenas de investidores, ou centenas de investidores, quem sabe milhares de investidores. Pode ser um parâmetro bastante interessante para você avaliar na hora de escolher. Então, esses fatores que eu vou colocar na tela aqui já seria o suficiente para você fazer uma seleção inicial bem interessante. E aí, um outro erro que é muito clássico: investir em fundos imobiliários para o curto prazo. O investimento em fundo imobiliário é investimento em renda variável. Renda variável é para aquelas pessoas que querem construir renda no longo prazo. Construir patrimônio no longo prazo. A gente está falando aí de 5, 6, 7, 10, 15 anos. A partir de 6, mais do que 5 já é considerado longo prazo. Então, não invista em fundos imobiliários se você está querendo resgatar esse dinheiro no mês que vem, ou daqui a 6 meses, daqui a um ano. Esse produto financeiro é muito interessante, muito atraente para quem tem principalmente o objetivo de viver de aluguéis, viver de renda. E é claro que isso não se constrói de uma hora para outra. A não ser que você tenha 500 mil, 1 milhão de reais para comprar tudo em fundo imobiliário e no mês que vem já está recebendo aí 8, 10 mil reais de renda. Mas se esse não é o teu caso, se você quer começar a investir aos pouquinhos, pense no longo prazo. Um outro erro que você não deve cometer é comprar fundos imobiliários da moda ou fundos imobiliários que um amigo no trabalho indicou. É por isso que você está assistindo essa aula aqui. Existem indicadores que podem mostrar para você que um fundo imobiliário pode ser sim muito mais interessante do que um outro fundo imobiliário. Então você vai utilizar esses dados, esse conhecimento que você está adquirindo aqui para poder escolher bons fundos imobiliários. Eu vou mostrar depois como eu cheguei em uma seleção de fundos imobiliários muito interessante. Mas antes eu quero falar para você de um outro erro que você não deve cometer: deixar de reinvestir os rendimentos. O fundo imobiliário entrega para você rendimentos, ok? E que é claro, você com esse rendimento você pode mandar para a tua conta corrente e comprar o que quiser. O dinheiro é teu e todo mês você recebe. Mas é indispensável para você aumentar o teu patrimônio significativamente no futuro e aumentar bastante o teu rendimento no futuro, você pegar esse rendimento e comprar novas cotas. Então você tem ali uma quantidade de fundos imobiliários que entrega para você todo mês 30, 50, 100 reais de rendimento. Utilize esse rendimento para comprar mais cotas, porque quanto mais cotas você tem, mais rendimento você vai receber. Então, reinvista seus rendimentos. Não cometa o erro de utilizar esse recurso para qualquer outra coisa. Então, o resumo é para você evitar erros muito simples e comuns.
Estude bem os fundos imobiliários e indicadores antes de fazer uma compra. Não caia nessa ideia de obedecer uma diquinha ali ou comprar um fundo imobiliário da moda. Estude e avalie os indicadores. Diversifique seus investimentos, portanto, compre vários fundos imobiliários, não apenas um ou dois. Invista com foco no longo prazo e sempre reinvista seus rendimentos. Eu fiz isso durante toda a minha jornada como investidor e, obviamente, isso fez crescer muito o meu rendimento. Eu comecei recebendo R$5 e pouco, depois passei a receber 100, 200, 300 e assim por diante, só aumentando. É claro que levou tempo. Eu tenho aí 7 anos investindo já e hoje eu já recebo R$100 todo dia dos meus fundos imobiliários. Somente dos meus fundos imobiliários, meu patrimônio gera uma renda mensal para mim bem interessante, mais do que 3 mil por mês, mas só dos meus fundos imobiliários eu recebo R$100 todo dia. Isso obviamente traz muita alegria, sentimento de realização, conforto e tranquilidade financeira para mim. Bom, agora eu vou te mostrar na tela a lista de fundos imobiliários muito interessantes que eu encontrei nesse mês, utilizando apenas esses indicadores, olha só. Então, com esses indicadores que eu te falei há poucos minutos atrás, você já seria capaz de selecionar bons fundos imobiliários, olhando para liquidez, P/VP, preço, dividend yield, número de cotistas, quantidade de ativos. Tá vendo? Só com esses indicadores você já teria uma lista inicial muito interessante para escolher um bom fundo imobiliário. Como é que você chegou nessa lista? Bom, utilizando os indicadores que te falei. Eu espero que já nessa aula que você acabou de assistir, você já tenha percebido a grande possibilidade de transformar a sua vida financeira completamente investindo em empreendimentos imobiliários, com muito pouco, de forma bastante simples e fácil. Eu espero de verdade que você tenha entendido o poder do investimento inteligente na sua vida. Então tem uma estrutura lógica, uma estrutura didática, é um curso gratuito de como começar a investir.